Bom dia, Eliane. Bom dia, Solange. Bom dia, Mariana. Sejam bem-vindas aqui, meninas do Instagram. Bom dia, pastora Soraya. Não sei se já entrou. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Gláucia, querida. Bom dia, Taninha. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tati. Bom dia, meninas. Que Deus nos abençoe mais esse dia, né? Em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor venha sobre nós, que o favor do Senhor venha sobre nós e que Ele esteja mesmo presente nessa aula, nos guiando. Bom dia, amiga Marisa! Ai, Marisa, esses dias me deu uma saudade de um colo. Como eu queria seu colo esses dias. Bom dia, pastora Lilian. Bom dia. Bom dia, pastora Soraya. Bom dia, Bárbara, amiga linda. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, Elba. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu tentei, gente, colocar o selo aqui, mas eu não consegui. Será que eu consigo? Você sabe onde que é? Eu não consegui, não vou nem tentar não, porque senão depois eu vou fazer coisa errada aqui e nós vamos, né? Então deixa pra lá, depois eu vejo como é que faz isso. Amém? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês antes da gente orar. Enquanto as meninas vão entrando, deixa eu ir contando uma coisa pra vocês. Ontem à tarde, porque assim, o site, né, do Mulheres Ensinando Mulheres nunca foi nada assim profissional. Não, pelo contrário. Na verdade, eu nunca profissionalizei nada. Isso mesmo, gente, vai mandando os aviãozinhos enquanto eu conto o caso pra vocês. E só que vem dando muito problema, sabe? Vem dando muito problema mesmo. Tipo assim, problema nas vendas, problema, como é que eu falo pra vocês? Não, gente, N problemas. E detalhe também, que a gente olha pro site, que é negócio feio, né? Feio, mas feio que dói. E depois de muito tempo, depois de muita luta, para vocês terem ideia, o meu marido fechou com um moço aí, né? Gente, tem quase 8 meses. O cara não entrega. Ele só fica enrolando. Aí quando foi semana passada, eu falei, ai amor, misericórdia. Aí eu tenho o Kian que me ajuda a fazer as artes, sabe? Meu Deus do céu. Aí ele pegou, me indicou uma pessoa, né? E ontem à tarde a gente foi para essa reunião. Eu acho que agora, em nome de Jesus Cristo, eu tenho certeza que agora, sabe, nós estamos caminhando para o site do Mulheres Ensinando Mulheres ter, assim, um site bacana. Mas aí, gente, quando tava lá, gente, mas me deu um negócio tão ruim, mas tão ruim, com medo de estar profissionalizando, sabe, o negócio. Aí eu peguei e fiquei com aquele negócio. Gente, o som tá baixo? Olha aí, porque aqui pra mim tá no... Olha aí. Ah, então tá bom. Aí quando a gente saiu da reunião, né, ficamos assim um tempão na reunião. E ontem, realmente, gente, tem dias que é difícil, sabe? Tem dias que é difícil. Por exemplo, nós estamos com uma filha nossa que tá internada, filha no coração que tá internada. Que ela tá grávida e o colo do útero dela tá aberto. O papai ontem não estava bem, entendeu? Então, assim, tem dias, gente, tem dias que não é fácil. Não adianta, sabe? Tem dias que não é fácil. Então, ontem já não tava num dia fácil, né? Aí eu peguei e falei pro Wesley, Wesley do céu, será que a gente vai profissionalizar esse negócio? Aí o Wesley virou pra mim e falou assim, gente, amiga, você não quer uma agência missionária? Eu falei, quero. Ele falou, então te prepara, porque você precisa de dinheiro para bancar essa agência. Eu falei, verdade. E porque assim, gente, se não entrar, não tem como sair, né? É tudo muito caro, Para você fazer um site é R$5.000,
Para você fazer um e-book é 1.000, é 2.000 reais e por aí vai. Então, assim, a gente não dá conta. Então, se a gente não avançar, a gente não vai conseguir. Mas ontem eu tive muita paz no coração, sabe? Muita paz no coração mesmo, de saber que o Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária e no que precisar, eu vou correr para pegar recursos para isso. Em nome de Jesus, amém? Meninas, para quem está abaixo, sai e entra de novo, ok? Para quem o som está baixo, sai e entra de novo, porque para a maioria está normal. Então, vocês que estão baixo, o som sai e entra de novo, que eu creio que vai melhorar, tá bom? Enquanto isso, nós vamos orar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por essa terceira semana do nosso propósito, terceira semana do nosso jejum. Que a graça, que a bondade, que a misericórdia do Senhor possa continuar vindo sobre nós. Nós estamos aqui porque nós te amamos. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos mais do Senhor. Nós queremos não apenas conhecer o Senhor, mas nós queremos, em nome de Jesus Cristo, ver a tua face, sabe? Nós queremos nos lançar no teu colo, nós queremos mais de ti, nós queremos mais da tua bondade, mais, sabe, do teu amor, para que a gente possa mesmo ser luz no mundo e sal na terra. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre nós. Eu clamo a misericórdia do Senhor sobre cada mulher aqui envolvida comigo nessa manhã. Eu clamo, Deus, a presença do Senhor na nossa casa. Eu clamo, Pai, a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu clamo, Pai, a presença do Senhor na nossa família, Pai, na nossa família. Pai, nos cerca com a tua graça nessa manhã. Que o teu Espírito Santo venha mesmo nos envolver de uma maneira sobrenatural. Nós queremos nessa manhã, Pai, sermos libertas. Nós queremos nessa manhã, Pai, sermos tocadas pelo Senhor. Nós queremos nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, sentir o teu amor por nós. Queremos nessa manhã, Pai, nos sentir amadas. Pai, somos aqui mulheres do Brasil, somos aqui mulheres de outros países e o teu amor que nos une, a tua misericórdia que nos une. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, faz um milagre em nós. Venha nos libertar, Deus, nessa manhã, Pai, de todo sentimento da nossa carne, Pai, ainda que seja ofensa, ainda que seja rejeição. E nessa manhã em especial, Pai, venha, Senhor, tirar dos nossos ombros, das nossas costas, todo espírito de culpa que vem de Satanás. Eu não falo, né, nem espírito, mas todo sentimento de culpa que os espíritos malignos usam, Deus, para nos parar, para nos paralisar, para a gente não cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Venha nos libertar, papaizinho, essa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bem, se você puder mandar o aviãozinho para pelo menos 10 mulheres, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz, mas muito feliz mesmo. Porque do mesmo jeito que o inimigo tenta nos prender, o Espírito Santo, ele nos lança. E para que ele possa nos lançar, nós precisamos ser arco nas mãos do Senhor e estar disponível para aquilo que ele quer fazer em nós e através de nós. Então, bora lá, meninas, espalhem esse aviãozinho e nós, desde já, nós declaramos que nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus para trazer libertação de todo sentimento de culpa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, vamos lá. Sentimentos de culpa. Meninas, deixa eu só trazer aqui para vocês o que é culpa. O que é culpa? Bem, a culpa, ela é um sentimento.
Por isso, nós estamos aqui chamando de quê? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Esse sentimento, ele vem após uma pessoa, o que a pessoa faz? Julgar a si mesmo por um comportamento que já passou. Por um comportamento que já passou. De acordo com a psicanálise, o sentimento de culpa, ele surge de onde? Ele surge do fracasso em relação a algo que você projetou, a algo que você quis realizar, mas você falhou. Então, dessa forma, a gente pode perceber que o sentimento de culpa, ele vem de onde? Ele vem do nosso ego, que falha, né? O nosso ego que falha e a gente não tem humildade suficiente para começar de novo. Então, veja bem, o sentimento de culpa, ele não é uma doença. Não, ele não é uma doença. Ele é apenas um sentimento. Mas quando ele se torna constante e cada dia a gente alimenta ele mais forte, aí sim, ele pode resultar em doenças que nos paralisam, sim. E de uma maneira terrível. Agora, existem dois tipos de culpa, que a gente mesmo lida com essas culpas. Ou seja, existe uma culpa que o próprio Deus usa para quê? Para nos levar ao arrependimento. Isso é muito necessário. Nós precisamos, o sentimento de culpa, ele tem um lado bom, ele tem um lado maravilhoso. Por quê? Porque Deus usa esse sentimento de culpa que nos convence do nosso erro, e aí o que ele faz? Ele nos leva a nos arrepender, ok? O sentimento de culpa nos leva a arrepender. Então, existe um sentimento de culpa bom, muito bom, que nos leva a arrepender. Agora, existe uma culpa que o diabo usa para quê? Para trazer condenação e impedir, e ele impede que a verdade nos alcance. Qual que é a verdade, Séries? Qual que é a verdade que nós precisamos ser alcançados por ela? É a verdade que liberta. É a verdade que nos liberta. Aqui em Romanos 8, você precisa ter Romanos 8 cravado no teu coração. É necessário você ter Romanos 8 cravado no teu coração. Por que eu tô te falando que é necessário? Porque Romanos 8, o versículo 1 e o versículo 39, ele tem coisas tão fortes, que vai te ajudar que os seus sentimentos de culpas seja usado apenas por Deus e não por Satanás. Romanos 8, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 39, diz assim: agora, pois, já nenhuma, fala comigo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok? Versículo 1. Não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não existe. E o versículo 39 encerra dessa maneira aqui o capítulo de Romanos 8. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se não existe nenhuma condenação para nós e nada pode nos separar do amor de Deus, eu e você precisamos usar o sentimento de culpa para nos arrepender e ser melhor a cada dia.
Amadas, Jesus, ele veio para nos religar a Deus. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A obra dele foi completa. A obra que Jesus Cristo fez por mim e por vocês foi completa. Ela só precisa ser entranhada em nós. Ela só precisa criar raízes em nós para a gente andar em cima daquilo que Jesus Cristo fez e não daquilo que nós falhamos. Quando Deus estava querendo voltar o homem para o eixo, né? Depois lá da queda de Adão, a gente percebe o quê? A lei, Deus deu a lei para quê? Para que a gente pudesse ter exatamente essa revelação. Deus deu a lei, não deu? A gente consegue cumprir a lei? Não, a gente não consegue cumprir a lei. Por isso que Jesus teve que vir. Por quê? Ele é a graça. Ele é a graça. Mesmo quando a gente falha, ele está lá. Mesmo quando a gente erra, ele está lá. O único que nos liberta de um sentimento de culpa e nos deixa fazer com que esse sentimento de culpa se torne arrependimento e traga cura na nossa vida é Jesus Cristo. Não tem outro. João 1, versículos 15 a 18 diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama. A respeito de quem? A respeito de Jesus Cristo. João diz assim: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Vou repetir. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus, o unigênito que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Foi Jesus Cristo que nos revelou o próprio Deus. Ou seja, o que nos leva a adentrar na presença de Deus não é a nossa perfeição, mas é a perfeição dele. O que te leva a ter acesso, sabe, ali no Santo dos Santos, ali diante do Pai, não é a nossa perfeição, mas é a perfeição dele. Amadas, todos nós pecamos e destituídas nós estamos da presença de Deus. Romanos 3 nos ensina que não há um justo, não há um sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, sabe? Todos se extraviaram. E eu e você precisamos entender essa dependência que nós temos do próprio Deus através de Jesus Cristo. Está aqui em Romanos 3, versículos 10 ao 26. Anota, depois medita no que está escrito aqui. Agora, o que Deus fez? Ele enviou a justiça dele, que é Jesus Cristo. E mediante a fé em Jesus Cristo, todos nós podemos ter a liberdade de viver uma vida de plenitude em Deus, sem culpa. Não há distinção, meninas, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Presta bastante atenção pro... Eu nem sei o que é isso aqui, que eu fiz aqui. Mas olha só. Culpa mais Jesus é igual arrependimento e mudança de vida. Culpa mais Jesus é igual a arrependimento e mudança de vida. Agora, culpa sem Jesus é igual a condenação e remorso. Carregar uma culpa e deixar ser paralisada por ela é você ignorar o sacrifício que Jesus Cristo fez por você ali na cruz. Agora, é fácil você ser livre disso? Eu vou te explicar por que não é fácil. Porque quando é com você, é fácil. Agora, quando é com o outro, é muito difícil. Eu vou te explicar. Quando acontece alguma tragédia, né? Acontece alguma tragédia de alguém matar uma pessoa. Por exemplo, muitas vezes uma mãe que perde um filho morto por outra pessoa. As pessoas, o que elas veem dentro delas? Elas acham o seguinte... Elas acham que elas serão curadas por um ato de justiça. Qual ato de justiça? Ela tem que pagar pelo que ela fez. Então, muitas pessoas nesse estado, o que elas têm a necessidade? De ver a pessoa presa, de ver a pessoa sofrer, de ver a pessoa pagar pelo que ela passou. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não alivia.
Isso não alivia. Isso não alivia. Por mais que essa pessoa esteja presa, por mais que ela esteja sofrendo, ela pode ficar ali 20 anos presa. O dia que ela sair, se você ainda carregar esse sentimento de culpar o outro, quando ela sair, você vai ficar pior. Você vai ficar pior. Só Jesus pode nos livrar disso. Sabe, a cura desse tipo de sentimento não tem a ver com justiça. Não é a nossa justiça, tem a ver com amor. Tem a ver com amor. Então, o sentimento de culpa, ele não é só por causa daquilo que nós fazemos. Ele também vem por causa daquilo que o outro fez. E quando nós não entendemos e andamos em cima desses dois princípios, tanto conosco como com o outro, um ou outro não funcionam separados. Não funcionam separados. E por que muitas vezes alguma pessoa faz alguma coisa com a gente quer culpar aquela pessoa, a gente quer que ela pague pelos erros dela, a gente quer que ela sofra, porque ainda nos estribamos na nossa própria justiça e não na justiça de Deus. E não na justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela se chama o quê? Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Ele morreu por todos nós. Quando você se acha melhor que a outra pessoa e você também vive uma vida culpando outra pessoa por aquilo que ela fez com você, você ainda não teve a revelação que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou Jesus Cristo para morrer por nós. É um assunto difícil? É bem difícil, mas é a realidade. É a realidade. Amadas, existem dois sentimentos de culpa que nós temos que ser libertas. O de nos culpar e também o de culpar o outro. Também o de culpar o outro. Quem vive culpando o outro nunca vai se libertar do sentimento de culpa, porque nunca vai mudar. A justiça que o mundo produz, ela é muito falha. Ela é muito falha. E o sentimento de culpa, ele é sagaz. Ele é sagaz porque ele não aparece. Ele fica escondido no mais profundo ali do nosso coração, mas ele tem um poder silencioso de roubar a verdadeira vida que Jesus Cristo conquistou por nós. Então, não adianta você querer ser curada apenas de um sentimento de culpa onde você se culpa. Não, você também precisa ser curada de um sentimento de culpa onde você culpa o outro por algo que ele fez com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha a vida eterna. Enquanto você não liberar essa culpa sobre o outro, a verdadeira liberdade do sentimento de culpa em você não vai se tornar arrependimento e cura, vai se tornar condenação e remorso. Bem, vamos falar um pouquinho da mulher samaritana e a culpa que essa mulher carregava. Aqui logo no início de João 4, diz assim que o Senhor Jesus veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. Então ele deixa a Judeia e retira-se outra vez para a Galileia. Mas aqui tem um versículo que fala assim, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Não era necessário por motivos geográficos, não. Mas era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, porque ele precisava alcançar a mulher samaritana. Porque a mulher samaritana carregava um fardo tão pesado e tão vergonhoso que Jesus precisou ir até ela. Será que você iria atrás de uma mulher que já estava no 5º marido? Como que você descreveria essa mulher? Será que você falava assim, meu Deus, é necessário? Eu tenho necessidade de ir atrás daquela mulher. Será que você perderia seu tempo para ir atrás de uma mulher que já estava no 5º marido? Ou será que o sentimento de culpa no seu coração com relação à situação dela te fazia desviar do caminho? O sentimento de culpa com relação a outras pessoas, ele é sagaz e ele se esconde no mais profundo do nosso coração. E Jesus, ele chegou até ela e uma das coisas que mais me impressiona é que além dele ir até ela, ele chega perto dela e se humilha. Ele chega perto dela e fala, eu tô cansado.
eu tô cansado, e ele assenta ali perto dela por volta de meio-dia e pede ela água para beber. Ele foi atrás de uma mulher que aos nossos olhos não prestava. Ele chegou diante dessa mulher. Ele falou com ela que ele precisava dela e ele ainda pediu algo para ela, mesmo sabendo que os judeus não se davam com os samaritanos. Uma das coisas que o sentimento de culpa faz em mim e em você é fazer acepção de pessoas, sabe? A culpa, ela nos leva a pensar que são pessoas poderosas, pessoas famosas, pessoas de nome que têm valor. E com esse tipo de pensamento, o diabo vai nos cegando e nos distanciando da verdadeira verdade que nos liberta. Por quê? Porque nós enxergamos apenas a aparência e Deus conhece o coração. E uma vez que nós não enxergamos o coração, nós precisamos nos ver livres de confiar naquilo que o ser humano nos apresenta. Por quê? Porque Deus, ele nos ensina que maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço. Ou seja, amaldiçoado é aquele que confia na aparência. Amaldiçoado é aquele que confia em posição. Amaldiçoado é aquele que confia em paradigmas que o próprio mundo impõe. Sabe? E ele confia tanto nessas coisas que ele vai acabar não vendo o amor do próprio Deus. E a consequência, aqui em Jeremias 17, versículos 5 e 6, fala que essa pessoa ela vai se tornar um arbusto solitário no deserto e ela não vai ver quando o bem vier. A mulher samaritana já estava nessa condição. Ela estava procurando o socorro dela em homens, em marido, em casamento. E ela já não via mais o bem. Tanto é que ela já não via mais o bem que o próprio Jesus teve que ir atrás dela, resgatar essa mulher. E eu quero te falar algo, Jesus está aqui hoje fazendo isso comigo e com você. Você não está aqui à toa, você não entrou nessa live à toa, você não foi direcionada para esse lugar à toa, você não recebeu um convite à toa. Você está aqui porque Jesus quer resgatar a sua vida. Você está aqui porque Jesus Cristo quer mudar a sua história. Do mesmo jeito que foi necessário Jesus Cristo passar e restaurar a vida daquela mulher, hoje ele continua a fazer isso. Para quê? Para nos libertar de ter cura através de pessoas, mas ter a cura nele. E entender que a graça dele nos basta e a presença dele é o nosso maior prazer. Por isso eu quero te falar algo. Enquanto você não parar de se culpar e aceitar aquilo que Jesus Cristo fez por você, você também não vai ser usada para libertar outras pessoas. O que Jesus Cristo fez por mim e por você é suficiente para a gente sair dessa live de cabeça erguida e viver o dia que Deus fez para mim e para você. Agora, quando a libertação vem sobre nós, uma das coisas que nós precisamos fazer é o quê? Nos humilhar. Nos humilhar. Quando a libertação vem, a gente precisa se arrepender e continuar ouvindo. Porque Jesus está aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está aqui. Ele está aqui te libertando, ele está aqui me libertando. Ele vai nos constranger, ele vai tocar na nossa ferida, mas aí o que ele vai fazer? Ele vai levar a gente em situações nas quais nós vamos ter que nos arrepender e nos humilhar, como ele fez com a samaritana. Ele virou para ela e falou assim: ei mulher, vai lá, chama o teu marido, chama o teu marido. Chama o teu marido, mulher. Aí ela virou para ele e falou assim: mas eu não tenho marido. Muitas vezes Jesus vai te colocar em confronto, que você vai virar para ele e falar assim: mas eu não tenho isso para te oferecer. Ele vai te pedir, mesmo sabendo que você não tem para oferecer, mas ele conhece como o seu coração vai agir quando ele te pedir alguma coisa. Aquela mulher falou para ele: eu não tenho marido. Aí Jesus virou para ela e falou assim: eu sei que você não tem marido, porque você já teve 5. E esse agora que você tá, ele nem é o seu marido. Isso você está dizendo a verdade. A libertação vem, mas depois da libertação vem um arrependimento. E esse arrependimento é que vai te guiar para andar na verdade. Muitas, quando chegam aqui, abortam o processo. Abortam o processo e querem ser usadas com o que já tem. Mas deixa eu te falar, para de esconder aquilo que precisa ser exposto. Para de esconder aquilo que precisa ser exposto. Sabe, não tenha medo muitas vezes de expor seu passado,
de confessar o seu pecado. O que Jesus quer de mim, de você, não tem nada a ver com o que nós já fizemos ou que nós somos. Não! Ele quer o nosso coração. Ele quer lábios que declaram a grandeza dele e não a nossa. Tem mulheres aqui que estão tão apegadas em religiosidade, o Espírito Santo está me mostrando que muitas vezes o Espírito Santo de Deus está te incomodando, que você tem que largar esse cargo que você está exercendo numa determinada igreja. Você precisa retroceder e você não quer retroceder porque você não quer abrir mão da sua religião. E deixa eu te falar, nessa manhã Jesus está te falando, abra mão da sua religião porque eu quero ter intimidade com você. E para que eu tenha intimidade com você, você vai ter que abrir mão da religião. É claro, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Isaías foi muito usado por Deus e ele disse assim, o próprio Deus virou para Isaías e disse assim, eu, o sublime, eu habito a eternidade. O meu nome é santo, eu habito no alto e no santo lugar, mas eu habito também com um contrito e abatido de espírito, porque eu vim para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deixa eu te falar uma coisa, a culpa que não se transforma em arrependimento, ela é um tropeço no nosso caminho para vivermos a plenitude da vida que o Senhor tem para nós. E Deus quer te libertar dessa religiosidade que está te aprisionando, dessa tradição demoníaca que está te aprisionando. E Ele quer te levar num nível de intimidade mais profundo com Ele. É muito claro o que está acontecendo aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E seja liberta, minha irmã. Seja liberta, em nome de Jesus. Eu quero trazer para vocês agora alguns tipos de culpa que Satanás usa para nos parar. Uma das culpas que eu vejo que Satanás usa de uma maneira assim, forte, é o seguinte. Ele nos culpa porque nós não demos aos nossos filhos aquilo que eles precisavam para ter intimidade com Deus. E muitas vezes você está aí dentro da igreja, você está assim, num nível de profundidade com Deus e os seus filhos estão de fora. E você está andando, você está sugando todas as suas forças, a sua intimidade com Deus está se esvairindo, porque você está carregando um sentimento de culpa de algo que você não tinha para dar. Mais uma vez, eu quero te falar, pare de se culpar porque você não deu aos seus filhos o que você não tinha, ok? Você não dá o que você não tem. Por isso que eu quero voltar no nosso diagramazinho. Culpa mais Jesus é igual a arrependimento e mudança de vida. Culpa sem Jesus é igual a condenação e remorso. Jesus Cristo veio até nós e Ele continua fazendo isso, porque Ele é amor. Agora, o nosso coração endurecido muitas vezes não nos deixa ver a tua presença. Eu quero usar um exemplo aqui para vocês entenderem e, em nome de Jesus Cristo, não carregar mais esse tipo de culpa. Presta bastante atenção. A gente vive, uma vida muito difícil e de repente a graça de Deus nos alcança, mas ela nos alcança e ela está longe ainda de alcançar a nossa casa, ok? Aqui em João 3, versículos 13 e 15 diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E do mesmo modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Deus, em nome de Jesus Cristo, traz entendimento sobre essa palavra sobre nós. Aqui ele tá falando que do mesmo jeito que lá na época que o povo estava lá andando, quando eles foram libertos do Egito rumo à terra prometida, uma das pragas, uma das maldições que vieram sobre eles foi o quê? Foi as serpentes abrasadoras. Por quê? Porque eles pecavam, sabe? Eles se tornavam impacientes e a impaciência deles abriam brechas para que o próprio Deus tivesse que abrir sim
o caminho para que o próprio Satanás viesse sobre eles. Porque Deus, ele não nega a ele mesmo. E ele é a palavra. E tudo que está escrito na palavra dele se cumpre. Então, quando você abre uma brecha, não é Deus que fez isso. Não é a brecha que você abriu. Não tem nada a ver com Deus. E quando ele compara aqui que do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê não tenha a vida eterna, vamos voltar lá pro Antigo Testamento. Aqui em Números 21, 4, 9, fala que o povo ali de Deus saiu do Monte Mor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, mas eles ficaram o quê? Impacientes no caminho. A gente não fica impaciente, né, gente? Não, a gente quase não fica impaciente. Não, a gente é daquelas que espera no Senhor, a gente confia no Senhor, né? A gente não tem nada a ver com esse povo aqui, não. Vocês acham que a gente tem alguma coisa a ver com esse povo? Será que a gente fica impaciente? Não, vamos continuar a história. Vamos ver o que aconteceu com eles. E o povo ficou impaciente. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir para que morramos neste deserto, onde não tem pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Senhor, por que os meus filhos não convertem? Senhor, eu não aguento mais ver meu filho na balada. Senhor, eu não aguento mais ver meu filho na rua. Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, para de querer colher o que você não plantou. Para. Isso não é culpa sua. Muitas vezes você não teve para dar pelos seus filhos porque você não teve dos seus pais. Você não teve dos seus avós. Agora você está ficando impaciente por algo que você não plantou e você quer colher. E muitas vezes existe um sentimento de culpa que você está culpando o próprio Deus dentro de você por causa disso. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos dos povos de Israel. Veio o povo a Moisés e diz, nós estamos pecando, ao arrependimento. E morreram porque nós temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo e o Senhor virou para Moisés e falou assim, faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar, presta atenção, todo aquele que for mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Por que Deus está comparando o próprio Jesus com essa serpente? Porque Deus não vai tirar o pecado ao redor de nós. Do mesmo jeito que aqui, ele não tirou as serpentes abrasadoras dali. Mas ele levantou uma serpente de bronze para todo aquele que fosse picado pelas serpentes, fosse curado. As serpentes, elas saíram, não foi porque Deus ordenou. Foi porque quando acabou a maldição, elas saíram. Mas até então eles tinham a cura. Era o quê? Olhar para a serpente de bronze. Eu quero te falar algo, querida. Deus remediou a situação enviando uma serpente de bronze, em vez de tirar a punição. O povo deveria olhar para a serpente para ser curado. Jesus estava explicando isso aqui para Nicodemos, aqui em João 3. Eu quero te falar algo nessa manhã. Pare de olhar para o lado e olhe para Jesus, se você quiser ser curada. Se você quiser ser curada. Para de olhar para o mundo jaz no maligno. Ali não tem justiça, não tem justiça. A nossa justiça vem do alto, ela vem do Senhor. O que eu e você precisamos fazer é colocar os nossos olhos firmes, atentamente, é considerar aquele que nos chamou, aquele que nos salvou e esperar no tempo oportuno, ele vai salvar a nossa casa. E nós precisamos caminhar em cima disso. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Séries, mas tá tão difícil. Vocês lembram daquela parábola da vinha que tá lá em Mateus 20? Uns foram para a vinha de manhã, outros foram para a vinha no meados da manhã, outro foi para a vinha na hora do almoço, outro foi para a vinha depois do almoço. Não importa o horário, não importa o horário, mas todos aqueles que foram para a vinha, independente do horário, eles receberam o mesmo valor. Independente do que você está passando com o seu filho hoje, pare de se culpar. Pare de se culpar, porque a vida eterna é para nós todos. Independente de onde, quando você chegou. Independente se sua mãe te deu ou não deu. Outra coisa, para de culpar seus pais, por favor.
Recentemente eu tive uma experiência com uma menina que começou a aprender muito. E em vez dela aprender e usar com a filha dela, sabe o que ela fez? Ela aprendeu e começou a pegar tudo que ela aprendeu e começou a culpar os pais dela, porque eles não fizeram aquilo que ela estava aprendendo. O que é isso? Demoníaco. Demoníaco. Em vez de você usar, olha o tanto que isso é demoníaco, em vez de você usar aquilo que você aprendeu para frente, você usa aquilo que você aprendeu para trazer um sentimento de culpa para aqueles que ficaram para trás. O sentimento de culpa, ele cega a nossa visão de colheita. Ele nos cega de entender que Deus tem um tempo oportuno, porque ele é tão pesado, mas tão pesado, que a gente tenta minimizar ele com coisas visíveis e rápidas. Mas isso não acontece. Amadas, liberar as pessoas faz parte da nossa vida. E eu quero te falar algo hoje nessa manhã. Libera as pessoas para que elas também alcancem o que você já alcançou. Sabe? Eu podia até ter inúmeras oportunidades para fazer isso. Diante do meu quadro de vida, diante de um abuso e por aí vai. Mas não. Eu escolhi olhar para frente e fazer da minha descendência algo muito melhor do qual eu alcancei. E eu escolhi continuar honrando os meus pais, independente do que aconteceu para trás ou não. Porque independente do que eu fiz para trás, o Senhor Jesus Cristo, Ele me alcançou e Ele continua fazendo coisas lindas na minha vida. A culpa, ela não é mais sua quando você lança sua ansiedade sobre Ele. E você só faz isso quando você o quê? Confia nele. Quando você confia nele. Você quer ser livre do sentimento de culpa? Para de culpar as pessoas. Para. Se você quiser ser livre do sentimento de culpa, para de culpar as pessoas. Paulo disse aqui em Filipenses 3, 13 e 14, quanto a mim eu não julgo havê-la alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que muitos filhos não conseguem cuidar dos pais e honrar os pais? Porque eles carregam um sentimento de culpa, que eles culpam pais por coisas erradas que eles fizeram lá atrás. E eles não conseguem honrar os seus pais hoje. Isso é pessoas que não nasceram de novo. Por quê? Porque a culpa leva uma pessoa a se anular. O pecado, ele não pode te parar, mas a culpa pode. E quando a culpa vem sobre você, por que ela te para? Porque você não consegue obedecer os mandamentos. E honrar e obedecer os pais é um mandamento. É diferente, meninas. Honrar de obedecer. Presta bastante atenção. A gente sabe que honrar pais, honrar autoridades é um atributo assim incondicional, é algo que nós precisamos fazer. É o único mandamento com promessa, né? Honra teu pai, honra tua mãe, tá aqui em Efésios 6, versículos 2 e 3. Aí fala que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, não importa quão tirano seu pai seja, você precisa respeitá-lo incondicionalmente, devido ao lugar de honra que ele ocupa. Agora, honrar é uma coisa, já a responsabilidade de obedecer, ela é condicional. A honra é incondicional, mas o obedecer pai e mãe é totalmente condicional. Efésios 6:1 fala, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Isso é justo. Agora a honra não. A honra é incondicional. É independente se eles estão certos, se eles estão errados, você precisa honrar. Honrar é cuidar, honrar é amar, honrar é dar o seu melhor, honrar é fazer coisas para eles que eles não merecem. Outro sentimento que isso eu não poderia deixar de falar é que a culpa, que o abuso tem poder de inculcar em nós. Sério, por quê? Porque a maioria das pessoas que passam por abuso, o que elas fazem? Elas escondem o abuso. Mas eu fui abusada, onde eu errei nisso? Você não errou nisso, você não soube lidar com o erro, você não soube
bater de frente com o erro, porque o abuso, ele desperta a nossa sexualidade muito cedo. E esse despertar da sexualidade te leva a masturbar, te leva muitas vezes a ter relação sexual muito cedo, e isso te leva a uma vida de libertinagem. Então, o abuso em si é um fato, agora o que ele produz é outro. Tira o sentimento de culpa que o abuso te causou, seja liberta disso. Seja liberta disso. Agora, como é que você é liberta disso? Confessando. Confessando se você foi para masturbação. Confessando se você foi para uma vida de sexo, de libertinagem. Confessa e seja liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tudo que você esconde pode gerar mais culpa ainda. Sabe? Agora, quando você gera arrependimento e confessa, Deus muda a sua história. Para de ficar segurando só no abuso, porque quando você fica só no abuso, você fica culpando o outro. Agora, quando você entende que a partir dali você também pecou e você confessa e é liberta, Deus te usa para mudar a história de outras pessoas. Sério, eu tenho que confessar isso para todo mundo? Claro que não, claro que não. Confesse isso para pessoas que você sabe que te ama. E não exponha isso se Deus não te mandar expor. Terceiro, se você ficar se culpando porque você não venceu hoje, você não vai vencer amanhã. Não vai. Se você ficar se culpando, martelando, eu não consegui hoje. Eu não dei conta hoje. Eu fiz esse propósito e não consegui. Ei, se você ficar se martelando hoje, você não vai vencer amanhã. Não vai. Imprimir sentimento de culpa na mente e no coração é uma poderosa estratégia de Satanás e ele é indecente. Para. Ele sabe? Ele sabe direitinho a nossa fraqueza. Ele sabe aqueles que são dominados por essas coisas. E porque isso faz com que a gente deixe de relacionar com Deus de maneira plena. E isso acontece comigo e com você que somos o quê? Cristãs. Amados, alguns já foram tão intensos na comunhão com Deus, tão intensos na missão de servir, na missão de fazer, na missão de acontecer, na missão de estar envolvidos e por algum motivo eles erraram, chegaram a cair e desde então nunca mais foram os mesmos. Sabe por quê? Porque o fardo da culpa os reduziu à condição de infelicidade. Eu conheço pessoas assim, você conhece? Porque uma vez que você quer ser liberta da culpa, você tem que ser o quê? Se humilhar, reconhecer seu erro. Mas a soberba e o orgulho têm o poder de nos levar a nos culpar, como se não pudéssemos errar em nada, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, nós vamos falhar. Agora, falhar é diferente de viver uma vida de pecados. Nós vamos falhar, não tem como. Por isso que Jesus Cristo veio. Agora, tem gente que vive uma vida de pecado porque esconde algo e prefere parar de ter comunhão com Deus, prefere parar de servir. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu e você reconhecendo que somos tão falhas como seres humanos, que nós precisamos tanto de Deus. É na nosso reconhecimento do quanto nós somos falhas que a gente passa cada dia mais a ter necessidade de Deus e a nossa comunhão com Ele aumenta, a nossa comunhão com Ele é assim, é injetado ali algo que vai fazer a gente crescer. Tem um verso que é antigo, eu escrevi ele aqui para falar para vocês, que fala assim: santo não é o que nunca se suja, mas é o que se lava constantemente. Santo não é aquele que nunca se suja, mas é o que se lava constantemente. Esse lavar é se relacionar com Deus, é se relacionar com a palavra de Deus, é ser sincero com Ele, é confessar a culpa na certeza de quê? De que você vai receber o perdão. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O apóstolo Pedro, ele é assim, né? Ele é um grande exemplo para nós de fraqueza humana, de reconhecer as suas falhas, de ser perdoado. Pedro, ele até tinha boas intenções de agradar ao Senhor Jesus. E quando estava ali aproximando, né, da morte de Jesus, ele falou: olha, ainda que seja necessário morrer contigo, eu não vou te negar. E todos os discípulos, eles fizeram o quê? Disseram o mesmo. Mas ele negou Jesus e ele não suportou aquilo que ele mesmo queria ter sustentado.
Mas eu acho tremendo, porque aqui em Marcos 16, versículo 7 e 8, logo quando Jesus ressuscita, ele vira ali para aquelas mulheres, né? E fala assim, olha que incrível, olha que incrível. Ele fala assim, Marcos 16, versículo 7 e 8. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Hoje, o Senhor está falando para mim, para um bando de mulheres e para você. Continue andando, que Ele está com você. E além dele estar com você, Ele está te esperando nos céus para te abraçar eternamente. Do mesmo jeito que Ele exemplificou aqui em Marcos 16, o nome de Pedro. Hoje, amada, Ele te chama pelo teu nome. Ele te chama pelo teu nome. Ele vira para mim e para você e fala assim, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amadas, eu quero te falar algo nessa manhã. Sinta, do mesmo jeito que existe um sentimento de culpa, eu quero te falar, sinta que você é merecedora daquilo que Jesus Cristo fez por você. Sinta que você é merecedora daquilo que Jesus Cristo fez por você. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que Ele fez por você. E prossiga. Sinta-se merecedora e prossiga. Lide com seus erros hoje, agora, a partir de hoje. Aceite em nome de Jesus que você não é perfeita, que você vai errar. Mas deixa eu te falar uma coisa, errar não te faz menos merecedora do amor de Deus e da companhia dele com você todos os dias da sua vida. Sinta-se merecedora. Levante-se desse lugar. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua culpa. Eu quero ir além. Faça uma caminhada hoje. Se exercite. Beba mais água, sério, mas por que você está falando isso aqui agora? Porque o seu corpo precisa estar preparado para viver o sobrenatural que Deus tem para você. E você é merecedora, sim, de carregar o próprio Espírito Santo de Deus. Hoje você pode escolher, em nome de Jesus Cristo, trocar a culpa pela responsabilidade de obedecer e confiar em Deus. Por quê? Porque você é mais vencedora, não por causa daquilo que você fez, mas por causa daquilo que Jesus Cristo fez por você. Você é merecedora. Sinta-se merecedora. Não espere as pessoas acharem isso de você. Não espere. Se você não segurar isso, se você não falar, eu sou merecedora. Você é merecedora, não é por aquilo que você faz, por aquilo que você deixa de fazer, não! Você é merecedora de tudo isso, de uma vida abundante. Você é merecedora de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por você. Você é merecedora. Diante disso, se levante. Se levante, não espere, ninguém vai levantar por você, porque o domínio é próprio. Se domine nessa manhã, receba essa palavra de cura, receba essa palavra de libertação. Troque a culpa pela responsabilidade de obedecer e confiar em Deus. Saia do teu lugar, mulher, exercite. Mais uma vez eu vou repetir, lide com os seus erros. Acredite, você não vai errar. Você vai errar, mas errar não te faz menos merecedora do amor de Deus. Sabe por quê? Porque nada que você faz
pode te separar do amor de Deus, porque esse amor não está naquilo que você faz ou deixa de fazer. Esse amor está naquilo que o próprio Jesus Cristo fez por você. Amém? Então chega. Para de olhar para trás e olha para frente a partir de hoje. Olha para frente a partir de hoje. E a partir do momento que você olhar para frente, você vai começar a ensinar outras pessoas a te respeitar. E a partir disso, você vai começar a exalar a presença de Cristo. Hoje, você pode até estar se sentindo humilhada, mas persevere, continua, porque vai ter um ponto que você vai passar a ser respeitada. E vai chegar no nível, se você perseverar, você vai começar a ser procurada, porque eles vão ver que o milagre na sua vida é real. E aquilo que Deus fez na sua vida pode alcançar aquela pessoa também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por tanta graça, por tanto amor, por tanta misericórdia. Pai, nós queremos, em nome de Jesus Cristo, clamar, Deus, que o Senhor nos livre desse sentimento de culpa. Nós queremos ser livres desse sentimento de culpa, porque a culpa com Jesus, ela nos leva a nos arrepender e a mudar de vida. E é assim que nós queremos fazer daqui para frente. Nós queremos nos arrepender e nós queremos mudar de vida todas as vezes que a culpa vier. Ah, Espírito Santo de Deus, o Senhor não nos condena, o Senhor nos convence. O Senhor nos convence para que a gente possa, em nome de Jesus Cristo, cada dia ser melhor. O Senhor nos convence para que, em nome de Jesus Cristo, nós possamos a cada dia mais ser imagem e semelhança do Senhor e tomar posse daquilo que o Senhor fez por nós. E o desejo do coração do Senhor é que a gente tenha plena revelação no nosso coração que nós somos sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, povo do Senhor, que foi escolhido para quê? Para declarar, para proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essas somos nós, Pai. Essas somos nós, mulheres que estão totalmente à deriva, mas com o Senhor guiando o nosso barco. Não tem nada a ver com o que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas hoje mais uma vez nós nos rendemos, hoje nós te pedimos perdão mais uma vez pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Hoje nós clamamos o teu sangue sobre a nossa vida, nos limpando, nos perdoando e nos fazendo dignas daquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós, Pai, é uma filiação. O que o Senhor tem para nós, Pai, é uma paternidade. O que o Senhor tem para nós, Pai, não é posição na terra, mas é nos lugares celestiais. E nós queremos subir, nós queremos crescer, nós queremos ir além, Pai. Não olhando para o nosso redor e muito menos para nós mesmas. Mas nós queremos nessa manhã olhar para Jesus Cristo, ali naquela cruz que morreu por nós e nos livra de todo o mal, perdoa os nossos pecados, leva-nos a tirar todo o sentimento de culpa e fazer com que ele se torne arrependimento e nós podemos ser curadas e libertas pelo poder do nome de Jesus para te servir. Não te servimos, Pai, porque nós temos alguma coisa para te oferecer, mas te servimos, Pai, porque o Senhor habita dentro de nós e o Senhor nos deu capacidade e graça para te servir. Não tem nada a ver conosco, mas tem a ver com o Senhor. E nessa manhã, nós te pedimos perdão e nós nos habilitamos nesse exército, esse exército de mulheres fortes, guerreiras, ousadas, fiéis, esse exército de mulheres que vai por aquilo que o Senhor fez por nós. Nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos a tua graça, nós clamamos o teu favor, nós clamamos a tua misericórdia e nós te pedimos de novo, em nome de Jesus Cristo, nos habilita, Pai, nos habilita nesse exército para que nós possamos vencer o bom combate, guardar a nossa fé e cumprir a carreira com a qual o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu creio que mais tarde essa palavra vai estar sendo liberada
ali no YouTube, ela fica aqui gravada no Instagram. E eu quero te pedir, ore para alguém que você tem que marcar, ore para alguém que você tem que liberar. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás, ele não vai querer que você faça isso, porque essa palavra, ela liberta, ela cura, ela salva. Ei, mulher, eu vou falar isso de novo e de novo. Aqui não tem uma mulher ensinando mulheres. Nós somos mulheres ensinando mulheres. Nós somos uma agência de missionários que leva cura. Nós somos uma agência de missionários que leva o favor e o amor do Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, se habilite. Porque enquanto você cuida de outras pessoas, acredite, Deus cuida de você. E não deixe nenhum erro seu te impedir de prosseguir, porque não é por aquilo que você fez, mas é por aquilo que Jesus Cristo fez por você, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Amanhã nós vamos continuar, né, lá com o áudio do meu livro, na sexta-feira com a pastora Lília, temos programação para a semana inteira, e se você ainda não está, junte-se a nós nos nossos grupos de WhatsApp, o link está aqui na bio da nossa página. Temos muito material, temos muitas coisas disponíveis para vocês. Qualquer dúvida, em breve agora vai ter o nosso site, mas até então é só você nos chamar aqui, inbox do Mulheres Ensinando Mulheres, que a gente fala tudo para vocês. E sejam muito bem-vindas nesse exército de mulheres apaixonadas com Deus e que prosseguem não pelo que somos, mas que prosseguem pelo que Jesus é, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Bora.